O tema desta noite é mentalidade vitoriosa. Deus está interessado em desenvolver em você uma mentalidade vitoriosa. Você precisa ter uma mentalidade vitoriosa. Desenvolvendo uma mentalidade vitoriosa. Isso não acontece do dia para a noite. Isso não é um processo de toque de mágica. Isso é algo que precisa ser desenvolvido. E nós precisamos anseiar em sermos pessoas que vamos ser esticadas. Você anseia em ser esticado? Eu anseio em ser esticado. Quem anseia em ser esticado por Deus aqui? Quem anseia em ser esticado por Deus aqui? Quem anseia? Então dê um aceno, se expresse diante dele. Desenvolvendo uma mentalidade vitoriosa. O desejo de Deus é desenvolver uma mentalidade vitoriosa. O desejo de Deus é fazer que você tenha uma mentalidade vitoriosa. E como eu disse aqui, quando eu saí da última ministração aqui, o Espírito Santo continuou falando comigo. Porque no meio da última ministração que eu fiz, o Espírito Santo ele me trouxe uma revelação muito poderosa em cima do altar. E ele disse para mim: eu precisei tirar Moisés. Sabe, eu já tinha lido esse texto muitas vezes, e na própria ministração o Espírito Santo falou isso comigo. Por que na verdade Moisés, ele nasceu num tempo de crise para cumprir um propósito, mas ele foi tirado de Joquebede e ele foi levado diretamente para o Egito, e ali ele não foi morto, mas ali ele cresceu como um príncipe. Moisés, ele não cresceu como um homem qualquer no Egito, ele cresceu na alta corte do Egito, ele cresceu na alta sociedade do Egito, ele cresceu no escalão mais alto cultural do Egito, intelectual, financeiro, vitorioso do Egito. Ele cresceu diante de pessoas importantes. O Egito, se nós contextualizarmos nos dias de hoje, o Egito era os Estados Unidos da América dos dias de hoje. Então Moisés, ele foi tirado do subúrbio, ele foi tirado da periferia, ele foi tirado de uma região periférica, de um lugar periférico, de um lugar onde a educação não tinha. Gozém não tinha educação, eles eram escravos. Gozém não tinha saúde, Gozém não tinha cultura, Gozém não tinha artes, Gozém não tinha governo. Eles eram escravos, eles eram governados, eles não governavam, eles não tinham administração, eles não tinham capacidade de desenvolver nada, porque eles estavam ali em Gozém, o povo de Deus, como escravo. A Bíblia diz que Moisés, Deus arrancou Moisés de Gozém, Deus arrancou Moisés do lugar onde os hebreus moravam e o enviou ainda quando bebê para o Egito. E quando o Espírito Santo começou a falar isso comigo, o Espírito Santo começou a me dizer: eu preciso desenvolver uma mentalidade vitoriosa no meu povo, eu preciso desenvolver uma mentalidade vitoriosa na minha igreja, eu preciso desenvolver uma mentalidade vitoriosa nessa geração, para que essa geração consiga ser herdeira das minhas promessas. Sabe, Deus não tirou Moisés de Gozém simplesmente para ele provar o que era bom do Egito. Deus tirou Moisés de Gozém, levou ele para o centro do Egito, para que ele tivesse uma mentalidade vitoriosa. Por quê? Porque só pode ser um vencedor aquele que andou com vencedores. Só pode ser um campeão aquele que andou com campeões. Você pode observar, todo atleta olímpico, ele vai buscar grandes treinadores. O último ganhador de medalha olímpica, ou o primeiro até que ganhou brasileiro, que foi também no Pan-Americano, ele ganhou uma medalha em salto de vara. E eu estudando um pouco, ouvindo um pouco a história desse jovem, ele foi treinado por pessoas que formam campeões. Ele foi treinado por pessoas que formam campeões. Jesus, querido, Ele é o maior treinador dessa terra, e Ele está aqui para treinar você, para você ser um campeão nessa vida, para você ser o que a Bíblia diz. Nós precisamos crer naquilo que a palavra diz, e a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E eu acho isso poderoso.
Nós não somos mais do que vencedores por causa do nosso intelecto simplesmente. Nós não somos mais do que vencedores por causa da nossa família. Nós não somos mais do que vencedores por causa da região onde estamos localizados. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Sabe, Deus, Ele desenvolveu uma mentalidade vencedora em Moisés. É por isso que você nunca vai ver Moisés, quando ele sai do Egito, já agora como um homem de Deus, gerado plenamente em Deus, apaixonado por Deus, sedento por Deus, escolhido por Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Agora você não vai ver Moisés sentir saudade da cebola. Você não vai ver Moisés sentir saudade da comida de Gozém. Por quê? Porque ele não comeu a comida de Gozém. Ele comia as melhores comidas do Egito. Ele não comia as comidas de Gozém. Ele não vai sentir saudade da vida de Gozém. Por quê? Porque ele não viveu em Gozém. Ele não viveu os costumes de Gozém. Ele não viveu as carências de Gozém. Mas a Bíblia diz que Moisés, ele então vai conseguir caminhar em direção ao foco. Ele vai conseguir caminhar em direção ao propósito de Deus. Enquanto, querido, Deus não muda a sua mentalidade, você sempre vai ter o desejo de recuar. Você sempre vai ter o desejo de abrir mão. Você sempre vai ter o desejo de se justificar. Você sempre vai ter o desejo de dizer: não é para mim, isso não é para mim, essa promessa não é para minha vida, esse projeto não é para minha vida. Mas o Espírito Santo está aqui e Ele está dizendo: é para você, essa promessa é para você, esse plano é para você, esta jornada é para você, este caminho é para você. Sabe, a primeira coisa que Deus precisa fazer para estabelecer uma mentalidade vitoriosa, de vencedor em nossas vidas, Ele precisa desconstruir para construir. Sabe, isso precisa ser uma concordância, porque você tem que entender que o Evangelho é uma concordância. O que é uma concordância? Tem coisas que Deus faz sozinho sem você, tem coisas que é você concordando com Deus. A Bíblia diz: o que ligares na terra será ligado no céu, amém? Então tem coisas que você não tem que ligar com ninguém, você tem que ligar com você em Deus. Porque quando você liga com você em Deus, então você concorda em passar pelo processo que Deus tem para a sua vida. Sabe, querido, construir é difícil. Talvez você já construiu uma casa. Quantos aqui já construíram uma casa? Querido, eu já construí uma casa, é difícil. Você olha para aquele terreno assim vazio, você não sabe nem o que você vai fazer. E aí você tem que chamar o que muitas vezes? Mentores sobre a sua vida. O arquiteto é um mentor, o engenheiro é um mentor. Sabe, tem construções da sua vida que você tem que ter mentores. Por quê? Porque se você construir sozinho, você vai se arrepender da construção que você fez. Você vai construir, você vai descobrir que você não usou o ambiente como poderia usar. Então deixa eu te dizer algo: aprenda a ter mentores sobre a sua vida. Aprenda a ser humilde e não orgulhoso. Pessoas humildes, elas entendem que existem mentores em todas as áreas. Deus, Ele colocou na igreja mentores espirituais sobre a sua vida. O seu pastor, a sua pastora é o seu mentor, querido. Quando você chama alguém para desenhar a sua casa, você não está diminuindo quem você é. Pelo contrário, você está participando com aquela pessoa, para que aquela pessoa, com a capacidade que ela tem, com o dom que ela recebeu, ela possa te fazer enxergar da maneira correta aquilo que você anseia em viver na sua vida. Sabe por que muitas pessoas quebram a cara na vida? Porque eles vão fazendo tudo sozinho, eles não participam, eles não sentam com mentores, eles não pedem ajuda, eles vão fazendo do jeito deles, da maneira deles, da forma deles, do jeito deles. E lá na frente, quando já está tudo feito, ele vem e diz: ó, eu já fiz assim, eu já decidi assim, é dessa maneira que eu estou fazendo. O que você fez? Você não chamou cobertura espiritual sobre a sua vida. Você não chamou cá pessoas que poderiam te orientar, te cobrir,
te dirigir, te mostrar a melhor forma de fazer, querido. Em nome de Jesus, a partir de hoje, estabeleça mentoria sobre a tua história, estabeleça mentoria sobre a tua existência. Aprenda a ter mentores. Sabe por quê? Porque todo mentor, ele já chegou aonde você precisa chegar. Ele já sabe o caminho. A Bíblia diz que Jesus é o caminho. Sabe por que ele é o caminho? Porque ele já abriu um caminho que você e eu não poderíamos abrir. Então, quando você decide andar com Jesus para a salvação, para a vida eterna, para a vida abundante, você está decidindo a dizer: eu não vou fazer o meu caminho, mas é o caminho de Jesus que eu preciso seguir. Por quê? Porque Ele é o meu mentor para a eternidade, porque é aquele que me conduz para a eternidade. Ninguém chegará ao Pai sem o Filho. É o Filho que te conduz. Sabe, eu sempre digo para pessoas que têm dons que eu não tenho, e eu digo para elas: você é o meu mentor nessa área. Eu não estou bajulando essa pessoa, eu não estou supervalorizando ela. Não, eu estou dando destino para ela, porque ela tem um dom que eu não tenho. E não, eu não posso ter um coração de dizer não, que essa pessoa tem porque eu sou pastor, eu não posso receber dela. Não, ela tem uma capacidade que eu não tenho. Sabe por quê? Porque Deus deseja que meu coração seja humilde, e Deus deseja que aquela pessoa me ensine e faça algo na minha vida, para que sempre eu dependa de Deus e dependa de pessoas ao meu lado. E porque muitas vezes nós temos essa dificuldade de entender que pessoas têm que ser mentores sobre a nossa vida. Se você decidir construir uma casa e você construir sem um arquiteto, você tem uma grande tendência, uma possibilidade altíssima de fazer uma péssima construção e se arrepender. Além de ter um prejuízo financeiro muito alto, você vai viver nessa casa todos os dias e vai dizer: a gente desenhou errado. Sabe por quê? Porque você não foi chamado para desenhar a casa, você foi chamado para morar na casa. Você tinha que ter aprendido a dar o preço devido a quem foi chamado para desenhar a casa para você. Construir é difícil, mas desconstruir para construir correto é mais difícil ainda. Por quê? Porque a gente vem com coisas enraizadas, e nós não queremos abrir mão de bagagens enraizadas, de raízes religiosas, de caminhos outrora que não tem mais praticidade para Deus. E a Bíblia diz que os fariseus, eles eram pessoas especiais para Jesus. Eles eram pessoas maravilhosas para Jesus, querido. Jesus, ele amava os fariseus. Jesus, ele amou os fariseus. Sabe qual foi o problema de Jesus com os fariseus? Foi porque os fariseus não quiseram desconstruir, porque eles já tinham construído algo, e eles não estavam dispostos a desconstruir a mentalidade que eles tinham construído. E a Bíblia diz que a visitação do Senhor veio, Jesus veio na terra, o poder do Espírito veio na terra, e os fariseus ficaram fora deste poder na sua grande maioria. Por quê? Porque eles não desconstruíram. Tem coisas que Deus vai desconstruir na sua vida, para construir da maneira correta. Construir é difícil? É. Agora, olha aqui para mim. Imagina você que construiu algo muitos anos e tem vazamento. Você vê um quarto que era para ser uma sala de jantar. Todos os dias você entra naquele ambiente e diz: meu Deus, foi tão difícil construir isso aqui. E aí sabe o que acontece? Deus vira para você e fala: destrói e constrói de novo. Destrói, pega a marreta e destrói. Pega a marreta e destrói.
Eu não sei se você já teve essa experiência, eu já tive, de construir e destruir. Construir é difícil, desconstruir é mais difícil ainda. Sabe por quê? Porque mexe com o nosso orgulho, porque mexe com a nossa vaidade. Sabe por quê? Porque mexe com o nosso sentimento de exaltação. Sabe por quê? Porque mexe com o nosso sentimento de eu estou certo. E estar certo num tempo não significa que você continua tendo que caminhar daquele jeito. Existem algumas coisas que precisam ser desconstruídas para ser construída da maneira correta. Enquanto isso não acontecer na sua vida, você não vai ter uma mentalidade vitoriosa. Você não vai ter uma mentalidade vitoriosa. Por quê? Porque você quer o novo de Deus, mas você continua como odres velhas. Para vir o novo de Deus, as odres precisam ser novas. Sabe o que Jesus está dizendo? Que para vir o novo dele, não tem como você continuar com os pensamentos velhos, com os comportamentos velhos, com as atitudes velhas, com os pensamentos velhos, com as ações velhas, com os planejamentos velhos. Deus está dizendo que Ele tem vinho novo para a sua vida, que Ele tem uma mentalidade de vitória para a sua vida, mas é preciso desconstruir. Desconstrução não é destruição, é desconstruir para construir corretamente. Tem vezes o Evangelho diz isso, é preciso perder para ganhar. Muitas vezes você perde para ganhar. Jeremias capítulo 18, versículo 1 ao versículo 4, a Bíblia diz que nós temos que descer a casa do oleiro. Para quê? Para ser destruído. Porque o oleiro representa Deus, e nós representamos o vaso na mão de Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele não destrói o vaso, mas Ele quebra o vaso, Ele molda o vaso de novo, Ele reconstrói o vaso. Muitas vezes Deus destrói pensamentos, Deus destrói costumes, Deus destrói sentimentos da nossa vida. Para quê? Para construir a gente de acordo com o tempo do Espírito Santo, para que o seu vaso seja cheio do plano perfeito de Deus. Deus precisa desconstruir tudo que é ultrapassado na sua vida. Sabe qual é o problema desses homens agora? Esse texto está dizendo que uma geração saiu da escravidão do diabo. Opa, eles não são ímpios, eles não são mundanos, eles são crentes, eles são a igreja de Deus, a igreja de Jesus, a igreja do Espírito Santo na terra. Eles estão salvos, eles são aqueles que são cuidados por Deus. Eles todos os dias têm maná, têm alimento. Não falta alimento na casa deles, não falta comida, todos os dias para ele Deus manda comida. As vestes deles crescem, ou seja, eles têm proteção, eles têm provisão de Deus. Mas sabe o que acontece? Mesmo eles tendo tudo isso, eles não podem se acostumar com o deserto, eles não podem ficar no deserto. E Deus vai mostrar uma terra da promessa para eles. O que Deus vai mostrar para eles? Um lugar de conquista. Quem é conquistador se chama o quê? Vencedor. Conquistador é um vencedor em potencial. Deus vai mostrar um lugar para vencedores. Deus vai mostrar um lugar que mana leite e mel. O que diz Apocalipse? Apocalipse diz que o reino dos céus, a vida eterna, o dia de Cristo Jesus, o novo céu e a nova terra é para quem? É para aqueles que venceram o diabo, perseveraram. Esses receberão a coroa da vida eterna. Então até para entrar no céu, tem que ter uma mentalidade vencedora. Tem que ter uma mentalidade vencedora para entrar no céu. E sabe o que acontece? Esses crentes,
Eles não são do diabo, eles não são escravos de Satanás, não, não, não. Eles andam com Deus. Existe uma coluna de fogo à noite, existe durante o dia uma nuvem. Moisés busca Deus e traz as revelações de Deus para esse povo, mas esse povo ainda tem um coração de escravo. A mentalidade deles é de escravo. Eles são livres, mas eles pensam como escravos. Eles são chamados para serem vitoriosos, mas eles se sentem como fracassados. Eles são aqueles que já têm uma promessa de conquista, mas eles se sentem como aqueles que nunca conquistarão nada. Por que eles não entram de imediato na terra da promessa? Porque Deus precisa desconstruir algumas construções que existem na vida deles. Porque Deus precisa desconstruir uma mentalidade de fracasso. E a Bíblia diz que agora eles vão chegar ali naquele lugar e ver a terra que Deus tem para a vida deles. E eles vão ver, essa terra é boa, essa terra mana leite e mel, essa terra é uma promessa maravilhosa. Você já viu promessas que Deus tem sobre a sua vida? Você já viu? Eu já vi promessas que Deus tem sobre a minha vida que não acontecem. Quem já viu aqui, querido, em nome de Jesus? Todos nós que temos o Espírito Santo já vimos. Você já viu uma promessa sentimental que Deus tem para a vida de você? É por isso que você caminha. Você já viu uma promessa financeira que Deus tem para a sua vida? Você já viu uma promessa espiritual que Deus tem para a sua vida? Deus levou eles para que eles vissem. Por quê? Porque eles estavam perdendo o propósito. E muitas vezes Deus reafirma a promessa na nossa vida. Por quê? Porque nós estamos perdendo o propósito, porque nós estamos perdendo a visão, porque nós estamos perdendo o caminho. Então Deus precisa reafirmar a promessa dele na nossa vida. Sabe, Deus essa noite, Ele quer ser oleiro sobre a tua vida. Ele quer destruir junto com você. Você precisa desconstruir. Você precisa desconstruir tudo que está construído errado. Talvez é a sua caminhada espiritual. Coisas não acontecem na sua vida porque você tem uma mentalidade abortiva. Você tem uma mentalidade abortiva. E Isaías diz para estéril, para aquela que aborta: cante alegremente, ó estéril, porque os seus filhos serão mais do que aqui tem muitos filhos. O que Deus está falando para essa igreja? Porque essa mulher é a igreja. Deus está dizendo para essa mulher: pare de ter uma mentalidade abortiva e ter uma mentalidade que você vai gerar. Na casa do oleiro não há destruição. Na casa do oleiro, Deus, Ele é aquele que desconstrói. O oleiro pega o vaso e ele faz o quê? Desconstrói o vaso aonde? Na sua mão. Deixa Deus te desconstruir na mão dele, pelo amor de Deus. Não lute com Deus, deixa Ele te desconstruir. Por quê? Porque o mesmo oleiro que te desconstrói é o oleiro que tem o fim de te construir melhor ainda, para a glória do nome dEle. Mas dói, pastor, vai doer. Mas é difícil, Mas é complicado, mas é necessário. É para o seu bem. Quando uma pessoa chega no médico, o médico, sabe, querida, a pior coisa é quebrar braço, quebrar perna, quebrar alguma coisa. Sabe por quê? Porque não tem anestesia para osso. Tem anestesia para a parte da carne, mas não tem anestesia para osso. Não tem anestesia para osso. E sabe o que acontece quando você quebra um braço? Sabe o que acontece? Não é igual quando você quebra um dente. Porque quando você quebra um dente, o dentista pergunta: com emoção ou sem emoção? E aí, lógico,
Eu acho que não tem ninguém aqui que vai dizer com emoção: quero sentir muita dor, doutor. Eu quero que quando essa maquininha estiver aqui no meu dente, eu quero gritar aqui, pular, eu vou gritar. Não, você fala sem emoção. E aí o que ele vai fazer? Vai pegar uma anestesia e vai aplicar aqui, meu irmão. 10, 15 minutos depois você não está sentindo nada. Sabe o que ele faz? Ele mete aquela maquininha lá. Se teu dente tiver canal, tiver que fazer cirurgia, ele mete aquela maquininha lá, você não sente nada. Você vai sentir quando? Depois que a anestesia passar. Por quê? Porque você fugiu da dor. Agora, quando você quebra um braço, é diferente. Quando você quebra uma perna, é diferente. Não tem anestesia para osso, querido. E aí o que acontece? O médico vira para você e diz assim: vai doer um pouquinho, tá bom? Mas fica firme. Aí ele manda você deitar na maca. E ele fala: segura firme, não solta por nada. Por quê? Porque você vai querer desistir do processo. Porque você vai ter a tendência de querer ficar com o braço quebrado do que arrumar o seu braço. Porque você vai ter a tendência de ficar com a perna quebrada do que arrumar a perna. Por quê? Porque aquela dor vai te custar uma dor no momento. Aí ele vai chamar mais um assistente no mínimo e vai falar: segura aqui do lado. Aí o assistente vem, mas segura com muita força. O assistente vem e segura. E aí o que ele faz? Ele começa a conversar com você. E aí ele pá! Aí você, tá doendo? Segura mais um pouco. Colocou no lugar? Não colocou ainda não. Colocou não, colocou no lugar ainda não. E ele vai mexendo ali, você vai sentindo dor. Porque a anestesia que eles aplicam só vem até a pele, não atinge o osso. O osso que está quebrado, ele vai doer até chegar no lugar. Mas quando ele chegar no lugar, ele vai falar: agora está feito, agora precisa cauterizar. Vai lá e engessa. Aí você sai e ele começa a engessar ali. Sabe o que acontece, querido? O processo de desconstrução, ele dói. Mas é só através dele que você pode desenvolver uma mentalidade vitoriosa, em nome de Jesus. Deixa vir vinho novo sobre a tua vida. Mas Jesus, ele diz: não tem como vir vinho novo se a sua odre é velha, se os seus pensamentos são velhos, se as suas atitudes são velhas, se a sua maneira de ver o mundo é velha. Sabe o que aconteceu com esse povo? Eles tinham vinho novo de Deus, eles tinham Canaã, mas eles ficaram 40 anos no deserto adorando a Deus, e não decidiram ser odres novas. Eles não decidiram viver o desenvolvimento da mentalidade de Deus na vida deles. E quando eles chegaram lá, eles vão dizer: nós éramos como gafanhotos aos seus olhos, e nós também nos víamos assim. Você já viu crente assim? Ele diz: o mundo me vê como ninguém. E você se vê como quem? Eu me vejo como filho de Deus. Eu me vejo como filho da promessa. Eu me vejo como alguém muito importante nessa terra. Eu me vejo como alguém que nasci para cumprir um propósito. E você se vê como? Eu me vejo como ninguém. Eu fui para aquela entrevista, eu me senti um ninguém, porque ali só tinham pessoas de alta capacidade. Não, querido, em nome de Jesus, se veja como Deus te vê. Se veja como Jesus te vê. Ele te vê como o filho, o herdeiro, o continuador da sua obra. Eles precisavam desconstruir a crença, a cultura, o pessimismo, o negativismo, a idolatria. Veja, Moisés subiu para o monte e demorou a voltar. Eles fizeram um bezerro de ouro. Sabe o que é o nome disso? Crenças limitadoras.
Deus quer arrancar as crenças limitadoras da sua vida. Deus quer te esticar, Deus quer te maximizar, Deus quer te levantar, Deus quer quebrar toda crença limitadora na sua vida. O que são crenças limitadoras? São aquilo que adquirimos no decorrer da nossa vida, que nos impedem de superar e obter os resultados extraordinários. Eles tinham crenças limitadoras dentro deles. Eles limitaram o poder de Deus, eles limitaram os sinais de Deus, eles limitaram as maravilhas de Deus, eles limitaram os prodígios de Deus, eles limitaram o agir de Deus. Deus já tinha dito para eles: eu darei para vocês a terra da promessa. Mas o que eles disseram? Nós temos limites, não fora, mas dentro de nós. Querido, em nome de Jesus, que todo limite dentro de você caia. O seu limite é o céu, o seu limite é a eternidade, o seu limite é viver uma vida poderosa em Cristo Jesus. Sabe que tipo de crença você tem que ter? Crenças facilitadoras. Sabe o que é isso? Facilite o agir de Deus na sua vida. Entre em concordância com o Espírito hoje. Permita que Ele faça o extraordinário. A Bíblia diz que Josué e Caleb, eles não tinham crenças limitadoras dentro dele, porque 10 se viram como gafanhotos. Mas se você ler o capítulo todo, você vai descobrir que Josué e Caleb disseram: Deus nos prometeu que nos dará, e eles serão como pão em nossa boca. Olha o que eles tinham: crenças facilitadoras. Eles criam que Deus tinha dado uma palavra, e essa palavra não era para a próxima geração, e essa palavra não era só para os seus filhos, essa palavra era para eles. Pare de dizer, essa palavra era para os antepassados, esta palavra é para o futuro. Esta palavra de hoje é para mim e para você. Este é o tempo de Deus na minha vida e na sua vida. Só existe 2 tipos de dor no mundo: a dor do nunca mudar, do nunca querer ser transformado, e a dor de desejar a transformação de Deus. Qual dor você quer ter? Você quer ter a dor de nunca ser transformado? Então você vai morrer no deserto, porque você vai ter uma mentalidade fracassada. Mas existe um segundo tipo de dor, é a dor da transformação. E essa dor vai te levar a uma mentalidade vencedora em Cristo Jesus. Mentalidade vencedora. Quantos querem ter uma mentalidade vencedora? Eu declaro que vai cair um orvalho sobre a sua vida, e Deus vai ser aquele que vai fazer você sair essa noite com uma mentalidade de milagres vencedora. Porque quem é um homem que tem uma mentalidade vencedora, ele caminha em milagres. A segunda coisa para você ter uma mentalidade vencedora: aceite Deus ser aquele que vai mostrar a sua autoimagem. Você precisa ser aquele que vai de fato ter uma autoimagem de você, que Jesus tem de você. Jesus tem uma autoimagem de você que você muitas vezes não tem. Sabe, se muitas pessoas, quando você perguntasse para elas: me mostre a foto de alguém, ela vai mostrar a foto do seu filho. Antigamente, quando não tinha celular, nós mostrávamos a foto que ficava dentro da carteira,
As pessoas tinham o costume de abrir a carteira e mostrar aquelas fotos 3x4 do filho, da filha, do esposo, da esposa. Hoje você mostra o seu celular. Olha a minha família. Olha a minha família aqui. Olha o meu filho, olha a minha filha. Olha o meu esposo, olha a minha esposa. Sabe o que é autoimagem? Autoimagem é o retrato de você mesmo. E muitas vezes a gente olhar para o retrato nosso é difícil. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos nos deparar com as nossas imperfeições. E nos deparar com as nossas imperfeições traz confronto. Nos deparar com as nossas imperfeições nos confronta. Nos traz um caminho de ver aquilo que é bom e aquilo que é ruim em nós. Então nós muitas vezes não gostamos de olhar para a nossa autoimagem. Mas Deus está interessado em fazer que a imagem que Ele tem ao nosso respeito seja liberada sobre as nossas vidas. O Espírito Santo deseja te vestir. O Espírito Santo deseja vestir a sua vida. A Bíblia diz, lá em Lucas 15, que quando aquele filho pródigo voltou, ele voltou com vestes rasgadas, com vestes velhas, ele voltou com vestes destruídas. O que significa isso? Ele estava com uma imagem deteriorada dele mesmo, a imagem que o mundo colocou sobre ele, a imagem que as pessoas colocaram sobre ele, a imagem que o diabo colocou sobre a vida dele, não era a imagem que ele tinha quando ele saiu da presença do Pai. Quando ele saiu da presença do Pai, ele saiu bonito, ele saiu corajoso, ele saiu confiante, ele saiu forte, ele saiu cheio de motivação, ele saiu cheio de entusiasmo. Por quê? Porque quando ele estava junto do Pai, ele tinha uma autoimagem poderosa dele. Por que ele acreditava que quando ele pegasse aquela herança, ele ia se dar bem lá fora? Porque o mundo lá fora era bom? Não, porque ele estava junto do Pai. Então a imagem do Pai estava sobre ele, a imagem de Deus estava sobre ele, querido. Quando você está profundamente em Deus, a imagem de Deus e a semelhança de Deus está sobre você, e essa imagem te faz confiante, e essa imagem te faz forte, e essa imagem te faz capaz, e essa imagem te faz uma pessoa de esperança. Mas quando ele volta com trapos de imundícia. Eu fico imaginando a cena daquele jovem voltando, ele voltando com marcas nas suas vestes que representam a sua identidade de destruição. Mas a Bíblia diz que quando o Pai o vê de longe, o Pai, entre algumas coisas que ele vai fazer, uma delas é de imediato manda pegar vestes novas, brancas, traga, e ele vai abraçar aquele filho. E depois que ele abraçar, ele vai vestir aquele filho com a imagem que ele tem que ter de si mesmo. E a imagem que ele tem que ter é que ele não é filho da miséria, é que ele não é filho do diabo, é que ele não é filho do resto, é que ele não é filho do fracasso, mas que ele é filho do Pai, que é dono de todas as bênçãos dessa terra. Provérbios 23:7 diz: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Como imagina em sua alma, assim ele é. Autoimagem. Você não é o que o diabo vê ao seu respeito. Você não é o que os homens vê ao seu respeito. Você precisa estar em Deus para você se imaginar de acordo com aquilo que Jesus, Ele te vê. Porque quando você imaginar como Jesus te vê, assim você será. Jesus veio para transformar a sua autoimagem. Jesus veio para transformar a sua autoimagem. Ele veio para transformar a autoimagem de Pedro. Pedro era um homem rude, Pedro era um homem bruto, Pedro era simplesmente um pescador de peixe. E Jesus vai dizer para ele: você não é mais um pescador de peixe, você é um pescador de almas. Isso parece ser simples, mas um homem rude, um homem bruto,
um homem que com certeza tinha dificuldade de se relacionar. Jesus está dizendo: você vai ser um homem de grandes relacionamentos, você vai ser um homem de grande capacidade de cuidar de pessoas, de se relacionar com pessoas, de fazer que as pessoas se acheguem a mim. É isso que Deus está dizendo para você, querido. Aquilo que você pensa que você não pode ser, é aquilo que Deus vai fazer você ser pela graça dele. Tire a autoimagem do diabo que foi implantada na sua mente. Essa autoimagem, ela não fala fora de você, ela grita dentro de você. Você não pode, você não consegue, você não é capaz, você não fica firme, você é inconstante, você vai parar, você vai desistir, você não vai vencer, você não tem condição de ser como aquele que tem uma empresa, você não tem condição de ser cheio do Espírito Santo, você não tem condição de ser um homem, uma mulher de Deus, você não tem condição de ser um levita, você não tem condição de crescer na presença do Senhor. Tire a autoimagem negativa da sua vida. Deus quer arrancar vestes de cinza, vestes de morte, vestes de destruição e colocar em você vestes de louvor. Gideão, ele tinha uma autoimagem negativa de si mesmo. Sabe, quando você lê o texto de Gideão, Deus está falando com ele, está dizendo para ele: Gideão, você irá no meu nome, e você vai libertar este povo do fracasso, da destruição, de uma vida destruída. Eu estou te escolhendo. E sabe o que Gideão vai dizer para Deus? Gideão vai dizer para Deus assim: quem sou eu? Ele não está perguntando para Deus quem é ele, ele está ridicularizando quem é ele. Ele está diminuindo quem é ele, ele está anulando o que Deus está vendo dele. E ele vai dizer para Deus: quem sou eu? E ele vai tentar convencer Deus que ele não é ninguém, que isso que Deus está vendo nele e que ele não vê, ele é incapaz de viver. E ele vai dizer para Deus, a minha tribo é a menor entre todas as tribos, a minha família é a menor, é a mais pobre, é a mais pequena, é a mais fraca, é a pior entre todas as famílias da minha tribo. E eu sou o menor da minha casa. 3 níveis que Gideão vai dizer para Deus: a minha geografia não ajuda, o lugar onde eu moro não ajuda, o tempo onde eu estou não ajuda. Eu nasci predestinado a entender que nós não podemos. Segundo, ele vai dizer para Deus: a minha família então é a menor entre todas. E a terceira coisa que ele vai dizer para Deus: e eu, todos os dias que eu me olho no espelho, eu me vejo o pior da minha família. Jesus está olhando para você e está dizendo: se levante, se levante, venha após mim, 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 pois eu estou vendo o seu futuro. Você nasceu para vencer. Esses homens, eles têm uma autoimagem destruída deles mesmos. Veja bem, não foram os outros que viram, foram eles. Não foram os outros que disseram que eram como gafanhotos, foram eles que se sentiram como gafanhotos. Foram eles. Como você se sente essa noite? Eu me sinto poderosamente agraciado por Deus. Eu me sinto poderosamente capaz de dar voos mais altos.
Eu me sinto poderosamente capaz de viver tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu vejo Jesus me chamando e dizendo: vem, 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 vem. Como você se sente hoje? Eu me sinto como aquele que vou pisar na cabeça de demônios. Eu me sinto como aquele que vou lançar a rede e vou ver milhares de vidas se renderem a Jesus. Como você se sente hoje? Eu me sinto como aquele que nasceu para se apropriar das promessas de Deus. Eu nasci para ser a resposta de uma geração. Eu nasci para ser a resposta da minha mãe. Eu nasci para ser a resposta do meu pai. Eu nasci para ser a resposta de Samambaia. Eu nasci para ser a resposta de Brasília. Eu nasci para ser a resposta do mundo. Você nasceu para ser a resposta dessa geração. Como você se sente? Autoimagem. Autoimagem. Você não pode viver de elogios. Quando você tem autoimagem, não importa se vão te elogiar ou te repreender. Quem não tem autoimagem, quando é elogiado, fica feliz. Mas quando faz algo e não é elogiado, por que não me elogiaram? Sabe por quê? Porque você não tem uma autoimagem de você. Você não pode caminhar por elogios, por aplausos, nem pode caminhar por perseguições. Você tem que caminhar porque você tem um chamado. E quem tem autoimagem, canta aquela música: eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido desde o ventre da minha mão, e eu não abro mão do meu chamado. Eles eram príncipes, 10 tinham posição, mas não tinham postura, não tinham imagem. Querido, Deus, Ele não está preocupado com a sua posição, Ele está preocupado com a sua postura diante da sua posição. Se arrume, se prepare. O rei está chegando, noiva. O rei vem te visitar. Se prepare, virgem prudente. Vem um derramar de resposta de Deus. Se prepare, o rei está vindo sobre a sua vida. Esteja preparado. É chegado o tempo do Senhor se manifestar. Desenvolvendo uma mentalidade vencedora. Deus quer desenvolver uma mentalidade vencedora em você. Jesus, Ele foi aplaudido, Ele foi amado, mas Jesus também foi odiado, perseguido, maltratado. Teve hora que tinha muitas pessoas para cuidar dele, para protegê-lo, para cobri-lo, para cuidar de tudo que ele queria. Mas teve horas que ele ficou sozinho. Teve horas que ele foi para os tribunais e ninguém foi com ele. Ele andou naquela rua dolorosa, ele foi chicoteado, ele foi humilhado, ele foi cuspido. As mesmas pessoas, algumas delas que o beijaram, que o abraçaram, cuspiram nele, maltrataram ele, blasfemaram dele. Ele foi para aquela cruz, ele ficou sozinho, mas ele tinha uma autoimagem de quem ele era. Ele sabia que ele era o Filho de Deus. Satanás não podia tirar isso dele, o diabo não podia arrancar isso dele. Ele era o Filho de Deus. E a Bíblia diz que ele ressuscitou num corpo glorificado. A última coisa que eu quero dizer para você, que Deus deseja desenvolver na sua vida,
Deus deseja que você tenha fome de vencer. Diga: fome de vencer. Fome de vencer. Querido, você tem que ter fome de vencer. Sabe o que eu chamo isso? Chama do interesse. Chama do interesse. Você tem que ter fome de vencer, amigo. Ninguém pode ter fome de vencer por você. A sua mãe não vai ter, o seu pai não vai ter, o seu amigo não vai ter. Ninguém vai ter essa fome de vencer por você. É você que tem que ter essa fome de vencer. Certas coisas da nossa vida precisam causar vergonha em nós. Sabe, tem coisas que Deus permite para que cause vergonha em nós. Você tem que sentir vergonha quando você não puder dar aquilo que outros dão para os filhos. Eu me lembro, ainda no começo do nosso casamento, quando eu com a pastora Poliana, ela ficou grávida e começou a ter a gestação de uma criança. E aquela primeira criança, ela foi abortada, ela morreu. Não foi tirada por nós, mas o próprio Deus decidiu que ela não nascesse, porque Deus queria testar a nossa fé. Deus queria nos ensinar a adorar em todo o tempo. E um dia a gente foi ainda quando estava no começo, e o coração dela não estava batendo. E o doutor falou: olha, vamos esperar uns dias, um tempo, vamos ver se o seu organismo, por conta própria, ele lança fora o feto. Fomos a Caldas Novas, estamos ali, e a pastora Poliana começou a ter o aborto instantâneo. A gente estava à noite, tinha ido jantar numa pizzaria lá no centro de Caldas Novas, e de repente ela começou a sangrar na pizzaria. Dali já saímos dali, fomos em direção ao hotel, pegamos as coisas, isso já por volta de 10 horas da noite. Colocamos tudo dentro do carro, e sangue saindo, pedaço de placenta. E viemos para Brasília, eu naquele carro na madrugada. Sabe o que acontece? Nós fomos, e quando chegamos em Brasília, nós fomos em direção à médica para fazer o aborto, e ela começou a desmaiar. Eu vi a pastora desmaiando dentro do banheiro. Quando nós chegamos em Brasília, ela desmaiou dentro do banheiro, tive que segurar ela, quase quebrou o box todo, e muito sangue saindo, ela entrando em estado de sofrimento. E nós fomos até a nossa médica, e ela não podia nos atender, porque o nosso plano não cobria nada desse processo. E aí ela disse: vocês, infelizmente, não tem como fazer aqui. Para fazer aqui é R$7.000, porque esse processo é como se fosse um parto normal. E aí, querido, naquela hora me deu uma vergonha, me deu um sentimento de vergonha tão grande. Eu coloquei a minha esposa dentro do carro, eu saí dali e tive que ir para o hospital público. E eu falei: meu Deus, é a última vez que eu entro nesse hospital público. E quando eu cheguei ali, eu não pude entrar com a minha esposa. Eles pegaram ela, levaram ela para uma sala, e eu não tive mais notícia de nada. Eles falaram: você não pode entrar. Eu fiquei ali fora e não sabia de nada, e tive que conhecer pessoas para que eu soubesse o que estava acontecendo. E eu sentado ali naquela madrugada, eu senti vergonha. Eu senti vergonha. Eu olhei para aquela situação e disse: Deus, eu quero mudança. Deus, eu quero mudança. Sabe, queridos, muitas coisas estão do jeito que estão na nossa vida porque nós não sentimos vergonha, nós nos acostumamos. Esse povo não sentia vergonha de ficar no deserto, ele se acostumou no deserto. Tem gente que é assim. Deus não fez o deserto para você morar, Deus fez o deserto para você passar.
Só que você não sente vergonha. Eu sentia vergonha quando eu trabalhava com 18 anos e via todo mundo almoçando naquele restaurante chique. E eu falava: se eu almoçar aqui, o meu dinheiro vai ser só para almoçar. Então eu ia para dentro do banheiro. Esses dias eu fui lá, o banheiro que eu orei muito tempo, eu fui lá, entrei nele. Meu Deus, eu chorei lá dentro. Eu sentia vergonha. Eu falei: eu tenho que fazer alguma coisa. Não é minha mãe que vai mudar, não é meu pai que vai mudar, não é meu pastor que vai mudar, não é nem Deus que vai mudar. Sou eu que tenho que decidir que a glória de Deus venha sobre a minha vida. Enquanto você não tiver fome de vencer, enquanto você não sentir vergonha de estados que você está, tudo vai continuar do mesmo jeito. É tempo de você se levantar, é tempo de você dizer: eu quero vencer. Sinta vergonha desse pecado. Pode ser que ninguém saiba, só você. Mas não são os outros que tem que sentir vergonha, é você, querido. Sinta vergonha dessa condição de fracasso. Chama do interesse. Eu andava ali da Asa Norte para a Asa Sul, e eu dizia, eu olhava aqueles carros, todo mundo com ar-condicionado, e eu a pé. Eu me sentia como Will Smith no filme Busca da Felicidade. Quando aquele filme saiu, eu já tinha vivido a minha história. Eu choro toda vez que vejo aquele filme. Por quê? Porque a chama do interesse, querido, fome de vencer. Se você quer ser mais do que vencedor, meu irmão, tenha fome de vencer. Sabe por que eles não entraram na terra da promessa? Sabe por que eles se viram como gafanhotos? Porque eles não tinham fome de vencer. O deserto, eles disseram, sabe por que Deus fez que eles morressem no deserto? Porque eles disseram para Deus: tá bom demais ficar nesse deserto, tá bom demais viver essa vidinha, tá bom demais qualquer coisa, Senhor, tá bom demais viver desse jeito aqui, tá bom demais esse arranjo, tá bom demais essa coisinha. E Deus falou: então, não tem jeito, vocês não têm uma mentalidade de vencedor. Eu vou ter que arrancar vocês da terra, vou levar vocês para o céu, e vou levantar uma geração que tem fome de vitória. Seja aquele que tem a fome de vencer. O que você quer ser na igreja? Qualquer coisa, pastor. Sem fome de vencer, sem chama do interesse. Não, irmão. Você é o próximo levita, você é o próximo guitarrista, você é o próximo baixista, você é o próximo ministro da palavra, você é o próximo líder, você é o próximo homem. Qual é os seus planos nessa terra? Qualquer coisa. Você quer ser o quê? Sei lá, empresário, médico, advogado, pintor, pedreiro. Então você não quer ser nada. Tem pessoas, queridos, não é que Deus não está fazendo, é você que não tem fome de vencer. Água Viva tem fome sobre Samambaia, Senhor. Água Viva tem fome sobre essa cidade. Água Viva tem fome sobre Brasília. Nós temos fome sobre o Brasil. Fome de vencer. Eu quero que vocês coloquem de pé. Você tem vergonha ou não? Tem coisas que Deus permite para que você sinta vergonha mesmo.
Sabe o que Paulo diz? Eu não me envergonho do Evangelho. Não se envergonhe do Evangelho, mas se envergonhe de estados da sua vida que estão contrários ao Evangelho de Deus. Se envergonhe do pecado. Se envergonhe de uma vida de fracasso. Fracassar, qualquer um fracassa. Viver em fracasso é outra história. Se envergonhe. Eu coloquei aqui: não se contente com menos do que o melhor que Deus tem a lhe oferecer. Não se contente com menos do que o melhor que Deus tem a lhe oferecer. Eu quero orar por você. Deus quer desenvolver uma mentalidade de vencedor na sua vida. Mentalidade vitoriosa. Pastor, estou no deserto, estou em pecado. Não. Pecado não é você entrar no deserto. Pecado é você amar o deserto. Pecado é você desejar viver no deserto a vida toda. Pecado é você, Deus te mostrar a terra da promessa, e você não está disposto a ter uma mentalidade vitoriosa para ir lá e tomar posse daquilo que Deus já prometeu que vai te dar.